A democracia brasileira tem que se reerguer. Na verdade, ele quer colocar o que ele acha, né? Escutar? E aí eu pergunto, esse homem não vai ser convocado nem para se explicar? Olá e seja bem-vindo. Os senadores escandalizados pela reportagem explosiva da Folha de São Paulo erguem suas vozes em um coro de indignação, pressionando sem trégua o Roda Presa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apoia em pauta o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E nessa mesma balada, o senador Cleitinho, destemido, trouxe à tona um áudio vazado pela Folha de São Paulo, que lança ainda mais sombras sobre a conduta do ministro do STF. Veja. E agora tá um zum aí sobre o ministro Alexandre de Moraes ter usado o TSE para investigar bolsonaristas. Está nos jornais. E aí eu pergunto, esse homem não vai ser convocado nem para se explicar? Porque se dos três poderes, senhores que me ouvem, o Brasil que me ouvem, dos três poderes existentes na nação, o que mais tem poder é o Senado. Por quê? Esse homem não é convocado nem para dizer se errou, se acertou, se isso foi uma bobagem e não foi ele. Vai culpar alguém ou não, como Lula, né? Alguém que já morreu, para assumir. Ou nós vamos impeachment ele? É a pergunta que eu faço. É a pergunta que eu faço. Mas uma Suprema Corte, quando você anda na rua, eu não tenho andado em função da minha cirurgia, mas vejo nas redes sociais como essa casa é cobrada, como o Senado é cobrado por ser omisso. Omisso. Estou lendo aqui ainda a matéria da Folha de São Paulo e do UOL, com o título Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. E se o que está escrito aqui for verdade, presidente, é a desmoralização de um ministro do Supremo usando a máquina pública para perseguir aquele que ele considera adversário político, mais especificamente Jair Messias Bolsonaro. Eu vou ler rapidamente um trecho da matéria aqui. Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE, presidido à época por Moraes, foi usado com o braço investigativo do gabinete do ministro do Supremo. Não tem devido processo legal aqui, tem arapongagem. Isso aqui, essa falsa narrativa de ABIN paralela, vira fichinha perto disso aqui. Isso aqui é um atentado à democracia, caso se confirme. E ler mais um trecho aqui. Eu não acabei de ler a matéria toda, presidente. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer o inquérito de outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição desse ano. E é muito interessante o relato que eles falam das ordens de Alexandre de Moraes. São mais de 6 gigabytes de mensagem, presidente. E aí, para concluir aqui, em alguns momentos das conversas, assessores relatam irritação de Moraes com a demora no atendimento às suas ordens. Abre aspas. Vocês querem que eu faça o laudo? Fecha aspas. Presidente, se isso aqui for confirmado, é uma prova de uma interferência direta do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dando ordens para prejudicar um candidato, desequilibrando a disputa presidencial. Muito grave o que está aqui nessa matéria, presidente. E aí, mais uma vez, em se confirmando, não tem como esse plenário não tomar alguma atitude. Para discutir, senador Espiridião Amin. Eu considero o fato, a notícia que ele nos trouxe,
merecedora, no mínimo, de uma averiguação por parte da mesa que Vossa Excelência preside. Então, eu não posso deixar... Eu considero uma comunicação da maior gravidade, não é um incidente. É uma comunicação da maior gravidade e não por amizade apenas, mas pela relevância do que foi aqui levado a público, para surpresa absoluta minha, eu acho que esse assunto merece uma averiguação institucional. A minha atribuição como senador aqui é fiscalizar, é legislar, e a casa que tem competência para poder questionar e fiscalizar o STF é os senadores. Então, eu não vou prevaricar. Então, acabou de sair isso aqui que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui. Só um minuto. Meu telefone está dando problema. Logo agora, né, telefone? Obrigado. Aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonarista no Supremo. Então, assim, está parecendo que o Moraes, ele é investigador, ele é acusador e juiz ao mesmo tempo. E eu quero mostrar esse áudio para vocês, que para toda a população brasileira, porque essa casa aqui não pode prevaricar. No mínimo que a gente tem que fazer aqui é apurar tudo que está acontecendo. É uma CPI da Vaza Toga. Eu já até pedi, o Girão está colhendo assinaturas aqui, eu já assino já agora o impeachment do Moraes. E não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu entrei aqui limpo e vou sair daqui limpo. Eu não tenho medo nenhum. E a nossa função aqui não é prevaricar, pelo contrário, é fiscalizar. Então, eu queria mostrar para vocês aqui esse áudio, que no mínimo tem que ser apurado. Eu espero que todos os senadores aqui, infelizmente aqui agora tem 4 senadores, que a gente possa fazer a nossa atribuição de fiscalizar e de apurar, e de convocar todos que estão aqui, ó. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá, esses dias, sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, depois eu perguntei para você. Mas, se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam. Ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Escutar? O que tem é mais que... Eu altero. O que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se puder quebrar o galho aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. Isso aí, pessoal. No mínimo, né, tem que ser apurado isso aqui. Eu não estou aqui acusando que se saiu agora às 6 horas, mas eu acredito que o Senado, que tem essa competência, essa prerrogativa, tem que fazer a convocação de todas essas pessoas que estão aqui nos áudios aqui, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, para mim, deveria ter uma CPI da Vaza Toga. Né? Agora, se não quiser CPI também, eu já estou pronto aqui, como o Girão já me pediu para assinar aqui o impeachment do Moraes. Porque subir aqui no plenário aqui, gente, o que eu estou fazendo aqui, mostrando esse áudio aqui, porque parece que é perseguição. O próprio senador, o Marcos Durval, você viu o que aconteceu com ele? Tiraram o verbo indenizatório dele, tiraram as redes sociais dele, ainda está multando ele com 50 milhões de reais. Eu
vou repetir novamente aqui, senador Cleitinho, eu entrei aqui não é para perseguir ninguém. Eu nunca fiz isso na minha vida durante todo o meu mandato de vereador, deputado e senador. Mas eu sei o que é a minha função, como vereador, como deputado e como senador. A minha prerrogativa como senador que é fiscalizar, legislar e representar meu Estado. E eu vejo uma situação dessa que eu vou ficar calado, não tem como. Porque isso aqui, gente, é perseguição aos bolsonaristas o tempo inteiro. Agora eu queria falar uma coisa aqui para todos os senadores, com todo o respeito às vossas excelências, mas para todos os senadores, principalmente aos senadores que foram, né, apoiados e votados pelos os bolsonaristas, pelo apoio do Bolsonaro. Eu fui um. Né? Porque que fala aqui que é perseguição aos bolsonaristas. Então, tantos aqueles que foram em 2018 e 2022, eu espero que se posicione aqui em plenário, aqui, venha à tribuna e fala sobre essa situação. Ou, no mínimo, assine assinaturas aqui para a gente pedir a CPI dessa vaza-toga, ou, se não, esse requerimento que o Girão está pedindo aqui sobre a questão do impeachment do Alexandre de Moraes. E esse assunto está mobilizando toda a sociedade brasileira, que está escandalizada com as revelações agora da Folha de São Paulo. Senador Cleitinho, parabéns pelo seu pronunciamento. Olha só como é que são as coisas. Hoje, pela manhã, nos reunimos com a Câmara dos Deputados, senadores e deputados, à tarde da mesma forma, porque já faz mais de um ano, presidente, e eu queria explicar a essência do que está acontecendo, né? Eu fiz um pronunciamento dessa tribuna mais cedo, só que não imaginava o que é que ia acontecer, revelado pela Folha de São Paulo, que é um veículo que tem, vamos dizer assim, uma identidade, até agora, uma postura que teve, e eu quero parabenizar a Folha, mas tantas injustiças que estavam acontecendo, a Folha não havia se posicionado sobre algumas situações, sobre os presos políticos, sobre perseguição, que vinha já acontecendo há algum tempo. Mas a Folha de São Paulo, olha só a gravidade disso, traz essa matéria, o jornalista Glenn Greenwald, né? Glenn Greenwald trouxe essa informação, que já tem as nossas equipes aqui de senadores e deputados reunidos, com juristas em cima disso, mas nós já tínhamos elencado 10 pontos de violações, porque já faz mais de um ano, senador Cleitinho, que não tinha um pedido de impeachment nessa casa. Tem 60 engavetados aqui flagrantemente na mesa do Senado Federal. Vergonhosamente na mesa do Senado Federal. E a população brasileira, o senhor sabe, porque o senhor parlamentar que está nas ruas. Eu quero dizer que é surreal o que nós estamos vendo no Brasil. E a gente já denunciava aqui a democracia relativa, como disse o presidente atual, e na sua concepção é relativa, e desses que abusam dos seus poderes. E hoje começam a ser revelados os instrumentos dessa democracia relativa, quando nós mais cedo já discutíamos mais de 10 razões, se não estou enganado, para o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por usurpar, exceder nas suas funções, por violar a Constituição Federal do Brasil. E nós aqui, senador Cleitinho, estamos para defender a nossa Constituição. Não há poder acima de qualquer outro, não há poder que seja subjugado por qualquer outro, como esse Senado foi colocado de joelhos, como muitos ministros do STF também se colocaram de joelhos aos desmandos de um poder supremo concentrado de forma totalitária e autoritária, que não condiz com uma democracia, não importa se é do partido A ou B, se é da linha da direita ou da esquerda. Nunca poderíamos nos conformar, nenhum parlamentar, nem hoje do governo, com o que está acontecendo. E veio justamente daquele jornalista que desmontou a Lava Jato, que por ser um jornalista investigativo, exercendo seu mistério, revela os instrumentos hoje dessa democracia relativa. Prática de ditadura. E agora a sociedade está sendo a ela revelada tudo isso. Eu sabia que não ia tardar,
porque a soberba precede a queda, senador Girão. E não poderia a concentração de poderes nesse inquérito da fake news, esse inquérito da fake news denunciado pelo senador Espiridião Amin, que subverte o processo penal, aonde um juiz, ele é vítima, ele é persecutor, ele decide, e agora a gente está vendo, ele persegue. E a gente não pode tolerar isso, não pode, diante disso, mais o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, querer contemporizar. Já chegou a hora da gente ir a fundo nisso, senador Girão. Precisamos de uma CPI, precisamos de um pedido de impeachment, porque é muito grave. Tem pessoas que continuam presas, perseguidas, presos políticos. É prerrogativa desse Senado, se somos nós que aprovamos os indicados ao STF, somos nós que temos a exercer a fiscalização. E diante desses fatos gravíssimos, é um escândalo o que está sendo revelado. Esse Senado, a presidência, não pode se omitir, que deixe a nós investigar, porque o constrangimento é necessário, sim, a esses que abusam do poder, a esses que perseguiram, que influenciaram as eleições passadas. E os seus colegas, porque tem homens dignos no STF, como vão repercutir isso? Com corporativismo? Está manchando o STF. Não é possível segurar mais na mão de ferro desse que assim conduziu o TSE e o STF. Esse processo da fake news, ele já é nulo na sua origem e agora há mais elementos ainda de nulidade. Que se devolva esse processo para as instâncias primárias, que aqueles outros que não têm foro especial também sejam julgados pelas instâncias primárias. Chega, basta! A democracia brasileira tem que se reerguer, o Senado Federal tem que se elevar, e eu, Girão, junto com você e com outros parlamentares, quero dizer que não há mais como segurar. Por mais que quiseram evitar que as forças colidissem, os poderes colidissem, eles já foram atropelados, e sem o devido processo legal. Aonde estão os advogados? Eu digo novamente, aonde está a OAB? Ergam-se, levantem-se. E basta dessa democracia relativa. Muito obrigado, senhor presidente. A casa está prestes a ruir. A maré do impeachment parece inevitável. Nos bastidores do poder, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes contra-ataca, emitindo uma nota em resposta às acusações de que seus assessores teriam recebido ordens para forjar relatórios contra os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, num jogo de sombras e artimanhas. Nas palavras da assessoria de Moraes, os relatórios eram apenas a descrição objetiva das postagens ilícitas nas redes sociais, peça-chave nas investigações das tais milícias digitais.